Boa noite, meus queridos ouvintes, minhas queridas ouvintes. Estamos aqui nessa quarta-feira, 19 horas, mais uma vez com uma live aqui no programa Ascendendo Você. Programa que tem a finalidade de contribuir para que cada um de nós possa trabalhar a sua transformação no sentido da ascensão consciencial, no sentido de se elevar para participar desse mundo que chegou, né? Chegou, está aí, está se manifestando. Antes de iniciar, mais uma vez, eu peço a todos que se inscrevam lá no canal, acione o sininho das notificações, dê o seu gostei, para receber, né, as mensagens do nosso trabalho aqui, e também para a gente poder multiplicar o que nós falamos aqui, que é uma mensagem para todos, toda a humanidade merece participar disso, merece aproveitar desse trabalho. Hoje eu trouxe algo que difere um pouco do andamento, né, das nossas lives aqui. Hoje eu vou falar um pouco de atitude, né, nem tanto de ferramentas de transformação, como eu costumo falar, mas eu escolhi, né, uma mensagem que foi deixada para nós e que, especificamente para nós brasileiros, uma mensagem muito importante. Ela combina também um pouco, de certa forma, vocês vão entender no andar do que eu vou falar para vocês, com aquilo que a gente falou na sexta-feira, né, os arquétipos do Halloween, que ali a gente conseguiu passar uma mensagem importante da necessidade da transformação, né, do ser humano, como ele vê o mundo e como ele está tratando o mundo, né, e assim mesmo. A mudança que vem em torno do planeta Terra não permite mais que nós nos descuidemos do que nós pensamos e nós sentimos. Então, isso é a primeira mensagem que vem para nós brasileiros aqui, especificamente. E saibam vocês que no curso dos acontecimentos no mundo, o Brasil hoje se colocou, ou está, ou foi, vou chamar assim, até predestinado a um local, a uma posição de destaque e importância nessa transição planetária, nessa mudança para a nova forma de vibração, né, do nosso planeta. Então, o Brasil, ele é a pátria do Evangelho, como foi bem dito por Chico Xavier. Por conta disso, ele tem uma enorme responsabilidade, os brasileiros têm uma enorme responsabilidade. Uma parte significativa de nós brasileiros já fez muito dessa parte que eu vou falar para vocês hoje. Já assumiu muito dessa responsabilidade. Mas as nossas falas aqui, a nossa vinda aqui é para chamar cada vez mais para que todos participem. Porque não é um trabalho destinado a um grupo para que todos corram e acompanhem e façam parte disso e se aproveitem disso. Esse trabalho já feito por um grupo, é necessário que todos façam. Atingir o propósito da pátria do Evangelho, nós já estamos atingindo. Aliás, já atingimos. Hoje, o nosso país não é tão atacado como se vê aqui dentro e lá fora, à toa. Esses ataques que nós recebemos não é à toa. As forças escuras ainda querem tomar conta deste planeta. E um ponto de apoio para que isso não aconteça está aqui no nosso país, está aqui com o nosso trabalho. Brasil, no hebraico arcaico, significa paraíso, significa, nos termos até do que se falou muito em textos bíblicos, como a terra prometida. Se não é prometida para um povo específico ali habitar como seu lar, é prometida em termos de espiritualidade.
A energia humana de transição e de transformação e de ascensão é energia crística. Não confundam aqui com cristão ou com cristianismo, mas é a energia que faz a diferença. Muitos entendem que para se utilizar a energia crística, eles têm que se intitular cristão ou seguir uma ideia, às vezes até de religiosidade, baseado no cristianismo. Ok? Faz parte dessa energia, mas a energia de ascensão do ser humano é a crística, e que trabalha pela nossa transformação. Utilizar essa energia significa a ascensão, o crescimento. Por conta disso, o ser humano em si, nós brasileiros, precisamos saber que nesse momento não se permite mais piadas sobre as nossas condições, sobre as condições que nós estamos passando. A força do que pensamos e do que falamos age hoje multiplicada. Tudo que se é, o que se faz, hoje se multiplica. Significa dizer o quê? Que nós temos que tomar cuidado com as nossas ações e com o que nós estamos brincando. Sim. Sexta-feira eu falei dos arquétipos, de brincar com arquétipos, né, que lá foi dito na nossa live. E isso se reporta para o resto. Criar memes rindo da própria desgraça, ou rindo dos infortúnios sociais aqui no Brasil, cria uma anti-energia. Óbvio que eu não venho aqui nas minhas lives estragar a festa de ninguém, estragar o bom humor de ninguém. Mas nós estamos num momento especial, um momento diferente que precisa ser prestado atenção. Momento de transição, não existe o que a gente conhece ao longo de toda a história como normalidade. Nada é mais normal. Nada mais anda num ritmo ou numa vibração como era antigamente. As coisas aconteciam. Para que você tenha ascensão, para que você atinja os seus objetivos, você precisa participar do positivo. No mundo das energias não existe comédia, não existe piada. Existe a energia, a positiva e a negativa. Não existe um julgamento moral como nós fazemos. Nós dividimos o nosso entendimento sobre a vida de acordo com algumas análises pessoais. Ah, isso é só uma brincadeirinha, isso é só brincadeira. Agora estamos lidando com o mundo das energias, das vibrações, onde existe o que a gente conhece pelo bem e o que nós conhecemos como mal. Não existe a brincadeira, não existe esse humor que nós temos. Esse bom humor que nós temos. Ah, Walter, então você está dizendo que nós não podemos mais nos expressar, rir da vida e tudo mais. Você pode se expressar. Mas use o lado bom da vida para rir, para fazer piada e para se divertir. Porque o negócio é muito sério. O padrão vibracional do planeta é outro, e é necessário, e existe um chamamento para que a gente participe do positivo. Pensamento positivo, iniciativas positivas e atitudes positivas. Porque hoje nós vivemos no mundo um certo desencantamento coletivo, que pode nos conduzir a um deserto de alma, e um deserto de alma de uma civilização inteira. Portanto, né, nós precisamos utilizar, né, a melhor energia para nos manter e para multiplicar um ambiente que é esse ambiente que nós estamos vivendo agora. Nós rirmos dos nossos próprios infortúnios não é adequado para o momento, pois nós precisamos das nossas energias mais do que nunca. A manutenção do negativo
se serve de quaisquer pensamentos, atitudes ou descuidos. Então, brincar com a desgraça, fazer piadinha com a desgraça, você só nutre o negativo, só nutre o trevoso. Ele se faz, usa isto o tempo todo. Inclusive incentiva também. Porque o discurso que nós temos que rir da vida e rir da desgraça, fazer piada com ela, que assim a gente convive com ela, é um discurso de manutenção do mal. Aprendam isso, entendam isso. Usar a desgraça, o modelo da desgraça, o modelo do feio, o modelo do decrépito, do fantasmagórico, seja o que for, como referencial de diversão, é uma justificativa perfeita que os trevosos tiveram ao longo de toda a nossa história para nos manter no negativo. Porque eu volto a repetir, vou repetir isso muito aqui para vocês. No mundo das energias não existe brincadeira. É ou não é? Sim ou não? O bem ou o mal? Portanto, vamos brincar, vamos sorrir, mas com o positivo. Vamos fazer memes, sim, na internet, mas com coisas positivas. Não com a carência da vida, com falta de salário, com falta de autoestima. Quantos memes a gente vê que falam? São temas assim, que a pessoa não ganha o suficiente, que o mês acaba antes que o salário, que a pessoa não tem autoestima. Gostam muito de usar lá o caco, o sapinho, né? Com frases de efeito. Pode usar ele, mas para comemorar a vida, para rir das coisas boas da vida. Porque esse é um dos últimos elementos também que sobrou para os escuros. Não esqueçam disso. Parece que é muito pouco, porque a sua realidade está dentro da sua casa, está dentro do seu coração, está dentro da sua vida. Então você pode achar ou desconsiderar, falar, não, isso é muito pequeno, isso não faz diferença, e faz toda a diferença. Faz sim. O negativo exposto na sua vida vai fazer diferença para você e para o mundo. E você não atinge os seus objetivos como você deseja, vibrando nesse negativo, brincando com o azar, brincando com as faltas. As ações em torno da negação da ascensão podem destruir o ambiente criado para que o Brasil cumpra a profecia de ser a pátria do Evangelho. Isso é muito importante. Claro que todos aqueles que conhecem o que eu estou falando, e eu tenho certeza que a maioria que me escuta aqui sabe do que eu estou falando, porque senão não estaria aqui me ouvindo, né? A luz venceu, sim. O Brasil, sim, está ocupando sua posição de propiciar o coração do cristianismo, não do cristianismo, mas da energia cristã no mundo. Mas existe ainda grupos que contribuem para o negativo. E se não só grupos, pensamentos, pequenas atitudes, o falar, as palavras malditas, que podem participar da formação desse escuro, dessa escuridão, que procurou e ainda procura insistir em prevalecer. E saibam vocês que o que a gente chama de escuros, eles tentaram fazer um acordo com essa nova onda ascensional que veio, com quem nos assiste no positivo. Tentaram fazer um acordo. Agora adivinha qual que era a proposta deles? A mesma de sempre. Continuar dominando o planeta. Essa era a proposta deles. De eles não agirem, não promoverem as desgraças atuais que eles conseguiram, e ainda conseguem, em troca de o mundo continuar
sendo dominado por eles. Essa era a proposta deles. E isso, com toda a certeza, foi banido. Foi banido desse planeta. De tal sorte que hoje, né, a nossa missão, o que é? É reconhecer o bem pelo bem. Caminhar por esta, que a gente chama de vibe, por essa onda. E é fato consumado que os trevosos trabalham contra isso. E nós temos hoje condição de fazer escolhas nisso. Escolhas que se agigantam de tão que nós possamos entender que são pequenas. O que você pensa, o que você fala, como você age, o que você deseja. Positivo é parte importante da sua vida. Você nasceu pelo positivo. Você nasceu para a ascensão. Você não nasceu para a escuridão. Portanto, é uma missão nossa não promulgar o medo, a discórdia, a discussão e, o mais importante, as besteiras, que hoje ocupam ainda um manancial dentro do sistema de comunicação da internet. Prestar atenção nisso é importante. Jamais perder o bom humor, porque até os seres de sexta, sétima, oitava, nona, 12ª dimensão, quinta dimensão, têm um bom humor. Aliás, tem muito. Tem muito bom humor. Mas eles não têm, na sua grande parte, se não todos, e aí eu também serei pretensioso de falar deles, com conhecimento de causa, mas se presume que se existe esse nível de inteligência e de espiritualidade, eles não mais compactuam entre si o negativo, o trevoso, a entropia, a tristeza. Na nossa última semana foi comemorado isso na sexta-feira, no último dia do mês. Então, é importante, sim, a gente prestar atenção nessas pequenas escolhas, mudar essa frequência. Mudar essa frequência. Colocar dentro das nossas vidas o positivo. Eu ensino sempre aqui nas minhas lives, que eu já gravei aqui falando sobre isso, pensamento positivo merece uma oração. E o negativo, tão mais essa oração. Pensamento negativo, faça a sua oração. Afaste esse pensamento. Primeiro, que você vai se sentir melhor. E segundo, que você vai trabalhar um campo muito fértil, que é o seu interior, que é o seu mundo mental, para colecionar atitude, pensamento e frequência e vibração no positivo. Nós enfrentamos ainda hoje, na nossa maioria, posso dizer assim, situações diárias que nos preocupam, nos fazem pensar no negativo. E mesmo que essas situações sejam um peso, né, algo que pesa, nós podemos sublimar o campo do pensamento. E, às vezes, converter um peso numa solução. Encontrar a solução para aquilo que nos aflige. Promulgue, então, a confiança, a força, a energia da vitória. Porque é essa a energia
do nosso país hoje. A energia da vitória. A vitória é uma palavra de ordem para o Brasil e para os brasileiros. Porque saibam vocês estão percebendo isso, uma limpeza muito grande está sendo feita aqui. Porque já na época de Maria Leopoldina, que veio acompanhar Dom Pedro I aqui, a missão era criar aqui um reino da luz, o Império da Luz. Só que as coisas se modificaram, se estabeleceram de outra forma, e a história vai contar muito disso. E a gente pode falar numa live sobre, né, a transição do que poderia ser o mundo e do que ele acabou se estabelecendo pela escuridão. Dos momentos que o mundo passou, em que a luz prevaleceu para uma nova ordem. Só que ela não conseguiu acontecer, essa nova ordem. E no início do nosso império aqui no Brasil, a ideia foi que realmente a terra de Santa Cruz, que foi o primeiro nome dado ao Brasil, fosse, de fato, a pátria do Evangelho. E saibam vocês, quem quiser pesquise, é muito interessante, a esquadra de Cabral era uma esquadra que tinha a finalidade não de promover a descoberta de novas terras com a finalidade comercial, como a história acabou contando, e conta, porque eminentemente nós ficamos, né, num ambiente de colonização comercial, colonizar esse país para desenvolvimento de um povo voltado à produção, criação de riquezas, extrativismo, retirar de riquezas que foi retirado desse país também, por aí afora. A missão de Cabral era uma missão de encontrar a terra do Império da Luz. E, de fato, encontrou. De fato, encontrou o Brasil. E que se estabeleceu inicialmente como a terra de Santa Cruz. Seria, de fato, né, a pátria do Evangelho, como disse um dia o Chico Xavier. Portanto, cabe a nós, brasileiros, agora, trabalharmos todo esse sentido, que ao longo desses mais de 500 anos de descobrimento, mais de 500 anos da missão de Cabral, que era uma missão espiritual, permitirmos agora que esse país realmente se transforme com a energia crística e seja a pátria do amor, do desenvolvimento, da ascensão. E para isso nós estamos sendo preparados. Lamentavelmente, um grupo grande de pessoas projetam hoje nas autoridades que comandam esse país a pessoa, a figura, o partido, a ideologia. Mas não existe um ambiente político no Brasil. Existe uma disputa entre quem foi escolhido nessa missão, que é a missão do Evangelho, né, como pátria, e daqueles que têm uma dificuldade tremenda de perceber que não é uma pessoa, é o resultado, é o que está acontecendo em torno do que está sendo feito. Não é uma pessoa, não é um grupo de pessoas. Também não prestam atenção de quem combate esse trabalho, quais as intenções daqueles que combatem esse trabalho.
Quais as intenções de destruir o que eu chamo aqui para vocês, né, que eu mostrei para vocês, como o reino da luz. Isso é muito importante. Analisem quem ataca. E vocês vão perceber que há alguma coisa muito, muito distante do que a gente tem aqui, uma missão hoje. E quem quer fazer parte dessa missão de ascensão, de espiritualidade, de crescimento, precisa estar atento. Orai e vigiai. Vigiai significa o quê? Aonde você está aqui, quem você quer ser, quem você quer escolher para ser. Qual é a sua missão? Qual é o seu trabalho? Porque eu também tenho como mensagem junto a essa que eu trago hoje para vocês aqui, que não tem volta. Não tem volta. Por mais que existam opositores ao correto, ao justo, à liberdade, hoje nós sofremos uma enorme cerceamento, ou tentativa de cercear a liberdade do ser humano. Recentemente nós tivemos um ato do governo que permite o exercício da liberdade, que imediatamente já está sendo combatido. Pesquisem aí, vocês vão saber o que é. Imediatamente já está sendo combatido. Cerceamento da liberdade dos trabalhadores. E isso tem o seu viés na escuridão. Sem qualquer justificativa, sem qualquer explicação, sem qualquer ciência, sem qualquer razão, mas é simplesmente a tentativa do apagar da luz. A tentativa do apagar da luz. E isso é recorrente. Então, eu convido a todos, a observarem o resultado, não a imagem, não a figura, tampouco partido ou ideologia. No campo da luz, no campo das energias, não existe política. Existe o bem, existe a luz, existe a escuridão. Queridos e queridas que estiveram aqui comigo, agradeço imensamente aqui nos acompanhar. Hoje foi bastante ponderada a nossa conversa para que haja realmente uma reflexão, né, um assimilar dessa onda do bem. Quero agradecer a todos que estiveram, todas que estiveram aqui, agradecer também os que virão depois, que assistiram a nossa live aqui, agradecer também a Cris Landim, que é a nossa apoiadora aqui, nossa produtora aqui desse programa, a TV Crom, Cris de Pascoal, que é a nossa coordenadora geral, e todos vocês que estiveram aqui mais uma vez, muito obrigado. Semana que vem nós temos um novo assunto para falar com vocês, e lembrem, né, energia positiva é o que a gente tem para agora, né, para realmente conseguir crescer. O escuro, né, o tenebroso, ficou para trás. Ou você acorda para a luz, ou você ficará junto com aquilo que ficou para trás. E quem ficar para trás, deverá ter um outro tempo para atingir a ascensão e a espiritualidade. Obrigado a todos e até próxima quarta-feira. Boa noite.